Car Shop TV, olha só onde eu tô, e a gente está fazendo programa especial em parceria com a Cimavel, que é a nossa parceira aí do Car Shop. E a gente está num cenário paradisíaco diferenciado, um cenário super turístico, né? Tô aqui todo à vontade, porque essa semana tem feriado de São João e aniversário do Car Shop TV. A gente está completando 3 anos de programação, são quase 160 programas no ar, com super conteúdo para você. E dá uma olhada que lugar maravilhoso. Tô aqui na Pedra da Boca, vim para cá para passear, para curtir, tô com a Daiane aqui, mas a gente veio, olha só, trazendo essa Maverick, é uma Tremor 4x4 super diferenciada, e eu vou fazer matéria especial. Aproveitando essa semana, estou fazendo conteúdo diferenciado, seguindo aquela matéria que eu já fiz, mostrando uma outra caminhonete deles, uma F-150, que é super caminhonete, uma das mais vendidas no mundo, mais vendida nos Estados Unidos. São milhares e milhares de caminhonetes rodando nas ruas americanas e também realidade brasileira. E agora eu vou mostrar um pouquinho dessa Maverick, porque a Maverick também tem uma opção, olha só, híbrida, uma opção também elétrica. Então muita gente aí estava esperando isso, a primeira em solo brasileiro, uma caminhonete 4x4, só que híbrida. É isso, é o nosso conteúdo do programa de hoje. Eu convido você a ficar com a gente todo sábado a partir das 8h10 da manhã, com reprise aos domingos a partir das 9 horas. E é aniversário do Car Shop TV e a Cimavel trouxe a gente para cá nessa Maverick. Eu vou mostrar detalhes desse carro e vou falar um pouquinho de São João no nosso interior, porque a gente gosta muito. Vamos junto? Bastante conteúdo bom no programa de hoje, vem! Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é, quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo. Quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Car Shop TV. É isso aí. Na época de São João, todo mundo pensando em festas. Mas será que o mercado de seminovos está aquecido? Está com estoque para vocês, clientes? Você que andou pelo interior, visitou as cidades onde tem São João, ou qualquer cidade remota da Paraíba, estava tendo festas. Cidade com grande público, dinheiro circulando. E está na hora de pensar nos negócios, está na hora de renovar seu carro. E as lojas da Paraíba do Sinvep estão com estoque renovado e com a precificação correta. É hora de pensar nos negócios, de trocar seu carro. Passou o Carnaval, agora São João, no Nordeste, começou o ano. Na hora de comprar, pense também no pós-vendas. Por isso, procure uma loja afiliada ao Sinvep que passou por um credenciamento. E cuidado também com precificação de financeiras. Olhe em várias financeiras que as lojas filiadas têm várias opções para vocês. Quer fazer um bom negócio? A hora é agora. Olha que loucura que tá isso aqui, a gente acabou de chegar, olha a quantidade que tem de radiador com preço bom, não é isso, Thiago? Correto, e essa semana chegou radiadores da marca IRB de motor Palio Fire e de Corsa com ar. O Palio Fire por apenas R$200 e o de Corsa por R$250 com ar. Seu carro precisa e tem que estar em dia, lugar de comprar peça de qualidade é no Baratão das Peças. Vamos dar endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319 Varadouro. Vem pra cá, isso aí. Gente, dá uma olhada, que loucura isso aqui, olha que coisa linda. Paisagem diferenciada, né? Tinha de mostrar um pouquinho da Maverick. A Maverick é uma caminhonete compacta. Entrou no segmento de picapes, na mesma linha, todo o conceito das linha F, F-150, que é a caminhonete mais vendida do mundo. Fiz matéria na semana passada falando um pouquinho dela. E a Cimavel me convidou para aproveitar o feriado, aproveitar São João, aniversário do Car Shop TV, e a gente falar um pouquinho dessa picape que é totalmente diferenciada. Primeiro que é uma versão super compacta, eu vou mostrar um pouquinho dos detalhes aí. Segundo que ela tem diferencial tanto de suspensão, modos de dirigibilidade na opção do 4x4, para quem quer fazer um off-road. Eu tô falando de off-road de respeito, tá? Para duna, para areia, para terra, não é só aquele 4x4 de shopping center, não. E finalmente, um 4x4 que consegue entregar uma resposta, são
mais de 200 cavalos de potência, o torque dele é diferenciado e ele tem itens tanto de segurança, itens de dirigibilidade, itens de conforto que são especiais. Toda uma cabine extremamente confortável, eu vou dar detalhes sobre isso, inclusive com vantagem e benefício para quem, por exemplo, vai para um camping, carrega lá o seu trailer na parte traseira, ele tem aí sistema de administração para fazer a manobra de marcha ré e estacionar o seu trailer, então é super diferente. Vamos junto, vamos mostrar um pouquinho disso, é isso que a gente vai mostrar no CarShop TV de hoje. Eu estou aqui dentro dessa Maverick e a gente vai fazer acontecer o nosso melhor dentro da nossa programação. A gente entrega sempre isso, né? Sempre o nosso melhor conceito. Olha só que lugar lindo. E é isso que a gente está mostrando no programa de hoje, é isso aí. Olha só, tela multimídia de 13.2 polegadas em conjunto com um painel TFT ou painel digital, câmera 360, sensor de ponto cego, frenagem automática anti-colisão. Esse carro faz 0 a 100 em 7.4 segundos, um torque excelente. Possui um motor de 253 cavalos e 38 kg de torque. Olha só. A linha Tremor possui 6 modos de condução, incluindo o modo off-road para terrenos acidentados ou areia. Possui banco elétrico, banco e volante aquecido, sistema especial de som, pedal shifter para reduzidas manuais, passagem de marchas, controle de descida, piloto automático, suspensão adaptada para off-road, rodas 17 já vem com pneus especiais para trilhas, pneu misto, mas que serve para trilhas. Esse modelo que estamos mostrando tem isso tudo e mais uma série de itens que antes só existiam em carros premium, por exemplo, e agora estão presentes nesse universo das picapes, olha só. Olha que loucura que tá isso aqui, a gente acabou de chegar, olha a quantidade que tem de radiador com preço bom, não é isso, Thiago? Correto, e essa semana chegou radiadores da marca IRB de motor Palio Fire e de Corsa com ar. O Palio Fire por apenas R$200 e o de Corsa por R$250 com ar. Seu carro precisa e tem que estar em dia, lugar de comprar peça de qualidade é no Baratão das Peças, vamos dar endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319 Varadouro. Vem pra cá, isso aí. Ou tudo isso que a gente viu na Tremor, só que na versão Hybrid, dá uma olhada. Primeiro porque a gente está falando de uma caminhonete que foi criada, foi projetada tanto para uso off-road, para uso em terra, porque é 4x4, mas por ser híbrida a gente está falando de super diferença de consumo, economia de combustível, de um carro pesado, um carro com super torque, suspensão especial, enfim, tudo aquilo que a gente já falou na Tremor, só que agora numa versão híbrida. E um detalhe super importante, foi a primeira picape híbrida 4x4 a chegar em solo brasileiro, então a gente está falando de algo super especial. A Lariat é esse diferencial de mercado que conta com design exclusivo, é uma picape com volume, porém uma picape fácil, porque ela é baixa, é fácil de você ter acesso a tudo que você precisa, serve para a família, serve para o dia a dia, mas serve para aproveitar bastante também. Vamos experimentar? Só andando para a gente poder falar um pouquinho do que significa andar nessa super caminhonete 4x4 híbrida que a Cimavel colocou aqui para a gente poder mostrar a Ford, esse super lançamento que a gente está trazendo em primeira mão, o gostinho disso para a realidade de quem está aqui pensando, quem está querendo sair do seu SUV, do seu carro pequeno, do seu carro popular e vir para uma picape, quem sabe a grande opção é essa. Vamos junto para a gente poder saber tudo isso. Olha o estilo desse carro, o design, olha o comportamento que a gente consegue quando a gente tem uma picape que tem um conforto diferenciado, é super espaço, gente. Eu tenho 1,81 m, minhas pernas estão tranquilas aqui e tem muito espaço no banco traseiro. Todo o conforto que a gente já tinha falado lá na Tremor, com teto solar, com essa super central multimídia grande, super espaço, visualização, painel TFT, controles todos no volante, ele tem sistema de direção, um diferencial na estrada, eu citei lá, eu quero citar aqui, na estrada ele tem um sistema que abaixa e levanta os faróis automaticamente, por causa das câmeras, ele tem percepção da luz do carro que vem ao contrário. Por que isso é legal? Você anda na estrada, entra numa pista, principalmente pista simples, que não é aquela pista, aquela rodovia duplicada, quando você vê um carro, você está numa área que não tem ninguém, você anda com a luz alta para poder enxergar melhor, principalmente à noite, escuro, pouca iluminação, e aí você chega num ponto que você vê um farol, você abaixa o farol. Aí você passa da pessoa, você aumenta o farol, você fica fazendo isso o tempo todo. E às
muitas vezes você esquece, acaba a pessoa reclamando lá de lá e fica aquela guerra de faróis, bota farol alto na sua cara e aí a gente não gosta. Pois é, aqui é tudo automático, ele percebe a luminosidade, ele baixa o farol, ele sai da parte luminosa e tem escuridão, ele aumenta os faróis de novo, então é super bacana. Outra coisa importante, tem câmera 360 para poder fazer a visualização tanto na parte traseira, quanto na parte para ré, quanto na parte frontal, e a câmera 360 com percepção em todo o perímetro. Ele tem sensor de ponto cego, ele acende no canto do retrovisor. Então quando você não está verificando, a câmera 360 identifica, acende o ponto cego e você tem uma percepção real. Ah, mas eu tenho uma boa visualização, a cabine é aberta e é super ampla. Sim, mas esse carro é para off-road. Então quando você está andando num lugar que tem galho de árvore, que tem pedra, que tem, enfim, uma estrada mais apertada, você precisa dessa visualização para não danificar o carro, senão é prejuízo. E ele tem um sistema de frenagem aqui, ó, mostra a câmera aqui em cima. Isso aqui é um sistema de câmera especificamente para fazer a frenagem automática anti-colisão. Chega um carro lá na frente, traz uma reduzida, acende a luz de freio, para antes daquilo que foi previsto, porque tem gente que se assusta com alguma coisa e mete o pé no freio. Ele simplesmente faz uma frenagem e não é uma frenagem brusca que arrasta pneu. Ele faz uma frenagem com controle eletrônico que tem compensação na frenagem. Então uma frenagem totalmente segura que te causa uma sensação de total segurança, porque ele simplesmente se desconecta daquilo que você está fazendo. Então mesmo que você erre, ele vai fazer essa frenagem da maneira segura também, ok? Então super bacana esse diferencial, porque é um carro com um torque, é um carro com uma capacidade diferenciada para a estrada, para o on-road, mas também para o off-road, porque ele é 4x4 com suspensão inteligente, ele tem compensação para fazer curva, ele tem controle de saída de faixa, isso aqui é um microfone e ele tem um sistema de som que equaciona o som no espaço da cabine, ou seja, você conversa, você atende uma ligação aqui pelo volante, dá o ok, a pessoa conversa com você, você tem uma sensação de conversar com a pessoa como se estivesse com o ouvido simplesmente no telefone, embora você dirija o tempo todo tranquilamente, e as pessoas em volta não se incomodam com nada. Então é super conforto dessa maneira. Isso é sensor crepuscular, que ele tem um acendimento automático dos faróis. Então você entra no carro, liga o carro, sai, você não precisa ficar se preocupando em luz alta, luz baixa, acende farol, desliga farol. Ele tem todos os faróis em full LED, então a gente tem o farol, aquele farol de luz diurna, que é uma identificação a mais para o veículo. Isso tudo é condição de segurança. Vamos andar um pouquinho, vamos entender como é que isso tudo funciona na prática. É isso aí, vamos andar nesse carro super especial. O grande diferencial da e-Hybrid é porque a gente está falando de um carro que tem essa coisa super potência, são 500 quilos, mais de 500 quilos de caçamba, quer dizer, a gente está falando de uma picape com torque, com suspensão, com correção eletrônica, enfim, a gente está falando de um carro com alta tecnologia de performance no 4x4. Eu vou mostrar um pouquinho lá fora, vou falar um pouquinho disso. Mas quando a gente fala de um carro híbrido, claro que é um carro que tem um conceito urbano, e o uso urbano, ele é esse carro de alto conforto. A capacidade de autonomia dele é fantástica. Quando você entra aqui no painel, diferente da Tremor, essa aqui ela já começou marcando o tanque cheio, ela marcou quase 500 km de autonomia. Por que marcou 500 km? Porque ela tem em conjunto essa super motorização, essa capacidade de motorização e a economia. Esse carro faz quase 16 km com litros, uso urbano. E a gente vem para elementos, vamos mostrar um pouquinho de painel e vamos começar a entender o que a gente tem de diferencial nesse carro. Olha só, ele tem a tecnologia Pro Trailer, que quando você aperta, eu estou aqui em uso de GPS, quando você aperta, automaticamente ele abre, ele aceita o reboque, eu dou um sim aqui, ele vai entrar nas configurações do reboque. Quando eu entro aqui com essa câmera de ré, aqui no assistente eu dou a ré e coloco ele para a direita ou para a esquerda e ele sinaliza aqui na câmera a posição. Quer dizer, é aquilo que eu já expliquei numa outra matéria que eu fiz, quando você está com um carro com reboque e você direciona o carro para a sua direita, o reboque vai fazer a posição contrária, vai fazer esse L aqui, vai jogar a traseira para o outro lado. Então, dar ré precisa de toda uma experiência para poder fazer da maneira certa, principalmente se for uma vaga apertada. E aqui você simplesmente diz qual a direção, simplesmente vai freando, vai acelerando um pouquinho, mas não é necessário você mexer no volante, porque ele faz essa manobra automaticamente. Então, esse assistente de reboque é super fantástico. Tem câmera 360, tem frenagem automática e anti-colisão, tem o sensor da câmera 360 que faz toda a visualização em toda a volta do carro, inclusive simulando em inteligência artificial, simulando o carro visto de cima. Quer dizer, você vê em que posição está aquele elemento para evitar um atrito, para evitar uma batida, para evitar que você estrague a pintura do seu carro, fazendo de repente até uma manobra em um espaço curto.
Então é super vantagem fazer isso. Além de tudo, quando a gente olha na parte interna, ela tem bastante plástico, ela tem bastante estrutura, mas é um carro que foi feito para uso na terra, uso no barro, além do uso urbano. Então ele tem essa vantagem. Tem o teto solar, aqui a gente tem esse controle de teto solar com essa abertura na parte interna, então é diferenciado, né, para quem mora numa região de praia, de litoral como a gente, ter o teto solar dá essa esportividade, essa coisa gostosa de poder ter o carro para esse uso. E essa linha Maverick, ela é toda estilosa, né? Toda diferente. Vou mostrar lá fora, quero mostrar um pouquinho disso para você, como é que é dirigir e estar num carro como esse. Vamos junto. Olha só o estilo dessa picape, olha que diferente a parte de design. Primeiro que tem essas rodas, olha só, as rodas delas são rodas mais estilosas, não tem aquele mesmo pneu, aquela linha mais cravuda, que é pneu para terra. Esse aqui é um uso urbano, ele também é possível, é uso misto, então ele dá para usar na terra também, até porque ele tem suspensão inteligente, tem a caçamba aqui com iluminação, dá uma olhada aqui nesse espaço da caçamba. Olha só o tamanho dessa caçamba, inclusive com iluminação e pontos especiais aqui para guardar objetos pequenos e diferenciais aqui de design, esse tipo de engate também, que é o engate de encaixe. Enfim, a gente sabe que a Ford calculou e olhou para cada detalhe aqui para poder entregar um carro com estilo e competência para esse uso urbano então e para uso no off-road. É a Lariat, tá? O nome do modelo desse carro. E também, quando a gente fala de estilo, dá uma olhada, vem para a câmera para cá, ó, para a gente poder enxergar. Vou fazer o seguinte, vou ficar aqui do seu lado enquanto você dá uma olhada. Olha o estilo dessa picape. Ela é uma picape, embora tenha muito espaço, conforto na parte interna, na parte externa, ela tem aí para dirigibilidade, também para passageiros, mas ela é compacta. Olha só, eu tenho 1,81 m, olha a minha altura em relação à picape, olha como ela é confortável de espaço, ela não é aquela picape mais alta, então às vezes uma mulher quer dirigir, uma outra pessoa quer dirigir, ela proporciona isso. Por que é que eu estou mostrando isso? A composição desses faróis em full LED aqui ficou super bonita, né, desse carro diferenciado. Por que é que eu estou mostrando então esse estilo? Você está fazendo propaganda do carro? De certa forma até tô, porque eu compraria. Esse carro tá, preço dele sugerido aí, pouco mais de 200 mil reais, então vale super a pena comprar um carro como esse. Tem outros carros, tem a Ram, tem Toro, tem outros carros aí disponíveis no mercado que também tem essa estrutura mais compacta, mesmo sendo picape. Tem outros, né? Tem vários outros, de várias marcas. Mas eu estou falando justamente de uma fatia de mercado que tem essa opção de sair de um carro pequeno, de sair de um SUV, por exemplo, e ir para uma picape. Quem sabe você já pensou nisso em algum momento e essa é uma grande oportunidade. Então essa matéria é para falar sobre tecnologia embarcada nas picapes. Eu não poderia deixar de mostrar o que a Ford trouxe e eles me cederam gentilmente essas picapes para eu andar, ficar alguns dias rodando, experimentar isso, justamente para poder defender 3 aspectos que eu acho fundamentais na hora de escolher um carro. Primeiro, quando a gente compra um carro, a gente quer conforto. E esses carros, os carros da linha Ford, além de superestrutura, força, né, que é a característica maior da Ford, eles trazem essa condição especial de conforto, de dirigibilidade, conforto na direção, conforto no torque, porque torque demais não é para andar correndo simplesmente, mas eu estou falando de uma ultrapassagem segura. Teve situações na estrada que eu estava com um tremião, mais 2 carros, um trecho curto, pista simples, não era pista duplicada, precisava fazer ultrapassagem e o carro respondeu absolutamente usando a tremor. E aqui a gente tem também essa condição de torque. Claro que também existe aqui diferenciais de estilo, de design, porque é para uso urbano, mas principalmente, aí vem o segundo aspecto, economia, essa condição de você usar uma picape e ela caber dentro da condição de orçamento. Algumas aí fazem 5, 6 com litro, e aqui a gente está falando de 15 uso urbano, então é para pensar, justamente por causa desse motor elétrico diferenciado, e a primeira motor elétrico 4x4 em solo brasileiro, então diferenciado. Foi isso, o conceito, o assunto que a gente quis trazer hoje no Car Shop TV. Espero que você tenha gostado da matéria. Se você chegou agora e não assistiu o conteúdo todo que a gente preparou, tem QR Code no canto da tela, você vai lá para os nossos canais oficiais e tem as nossas redes sociais. Se assiste quantas vezes quiser, faça suas perguntas lá nas redes sociais, vai ser um prazer te responder, faça seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Você já sabe que todo sábado a gente está aqui a partir das 8h10 da manhã, com reprise aos domingos a partir das 9 horas no Car Shop TV, entregando o melhor do segmento automotivo para você. Falamos de picapes nesse momento em que todo o nosso conceito Nordeste aí, João Pessoa, Paraíba, eu tô nesse momento, mas a gente fala do Nordeste inteiro, é focado no São João. Muita gente gosta do interior, gosta do sertão, gosta de ir para esses lugares. Eu fui, aproveitei muito bem esses dias a bordo da picape, vale super a pena. Eu tenho um SUV e já estou começando a pensar se não é a
hora de eu, quem sabe, vir para uma picape. É esse o convite que eu estou te fazendo a conhecer tudo isso. Mundo bom, vamos lá, vou dirigir mais um pouquinho.